Você sabia que já foram registrados UFOs gigantes em nossa atmosfera e teve ampla cobertura pela imprensa? Vamos relembrar 3 casos que tiveram reportagem na mídia nacional e internacional. O primeiro caso se trata do Jumbo 747-200 da JAL, Japan Airlines, em 17 de novembro de 1986, que fazia o voo 1628 para o Japão e quando estava próximo a Anchorage, no Alasca, a mais ou menos às 17 horas, teve um avistamento. A tripulação até então tinha um voo tranquilo, quando se surpreendeu primeiro com 2 objetos não identificados à esquerda do avião. Eles ficaram voando junto com o Jumbo por cerca de 10 minutos e depois aceleraram e foram embora para o leste, da posição atual. No comando do Jumbo estava o experiente capitão Kenjo Terauchi, ex-piloto de caça e com mais de 10 mil horas de voo. Junto com ele estavam mais 2 tripulantes, o copiloto Takanori Tamefuji e o engenheiro de voo Yoshio Tsukuba. Os 3 estavam sem entender o que era aquilo. E quando tudo parecia voltar ao normal, Terauchi avisou a tripulação de mais um objeto à esquerda, agora bem maior, e estava vindo acompanhar o voo. Conforme ele se aproximava, dava para ver o seu real tamanho. Este sim, um super gigante em formato de uma noz, mas com um tamanho superior a 2 porta-aviões, conforme a informação do próprio capitão Kenjo Terauchi. O objeto seguiu o Jumbo por mais de 40 minutos. O capitão fez várias manobras, mas não adiantava. O Jumbo é lento para manobrar em comparação ao UFO. Embora fosse muito maior, mas ele tinha uma enorme capacidade de manobra, o que não adiantava o capitão Terauchi mudar a rota, pois o UFO o acompanhava com tranquilidade. Todos só ficaram mais calmos quando conseguiram pousar em Anchorage com segurança às 18 horas. Este caso teve uma repercussão muito grande, pois era praticamente a primeira vez que um piloto de uma companhia aérea relatava um avistamento de UFO, e teve uma grande cobertura da imprensa na época. O segundo caso é o das luzes de Fênix, muito conhecido. Este é um clássico da ufologia mundial. O caso teve também ampla reportagem da mídia nacional e internacional, inclusive o governador se pronunciou sobre o fato de tanto que foi comentado, e a população exigia uma resposta oficial na época. O incidente ocorreu no dia 13 de março de 1997 e teve uma longa duração, sendo visto por quase todo o estado e mais a cidade de Fênix. Ele começou a ser visto às 19h30 e desapareceu às 22h30. O tamanho do UFO era descomunal, cobriu praticamente todo o centro da cidade de Fênix, conforme vídeos da época. Tinha um formato em V invertido e luzes separadas e dispostas lado a lado de toda a extensão do objeto. De acordo com as testemunhas, ele voava bem devagar, não fazia barulho algum e a visão do objeto tampava as nuvens acima dele e as estrelas. A aeronáutica quis até induzir o público dizendo que era um flare que os aviões de caça soltam em manobras de guerra, o que não batia com as imagens feitas por testemunhas. Este caso tem vasta informação em toda a internet, é só conferir. Este é o terceiro caso e ele aconteceu aqui no Brasil. Isso mesmo, no sul do país. É o caso conhecido como o incidente do UFO em formato de pirâmide na Lagoa dos Patos, ou o caso Westendorf. Aconteceu em 5 de outubro de 1996, quando o piloto privado Harold Westendorf estava em seu avião voando sobre a Lagoa dos Patos. Nisso ele viu uma estranha pirâmide no horizonte. Foi chegando perto e quando ele chegou mais perto ele viu um objeto mais estranho da sua vida como aviador. Era uma pirâmide com mais de 70 metros de comprimento e mais de 100 metros de base. Ele disse que quando chegou perto dela, um disco voador saiu de sua parte superior em alta velocidade. Tentando ver como era lá dentro, ele se aproxima ainda mais e consegue passar por cima, quando começa a sair uma luz vermelha que ele não sabia o que era. Ele se afasta então e a pirâmide dispara em alta velocidade na vertical e some de sua vista em direção ao espaço. Junto com Haroldo em contato de rádio no aeroporto, estava o amigo dele, o Gilberto, e mais 2 colegas, que também observavam e mantinham contato com Haroldo. Inclusive, eles conseguiram ver a olho nu o objeto. Todos viram o objeto sumir em direção ao espaço em alta velocidade, confirmando a história do Haroldo. Este caso teve muita matéria de mídia fazendo reportagem,
é muito conhecido no meio ufológico e é interessante caso de UFO de grandes proporções que foi visto em nosso território. E aí, gostaram dessas 3 histórias? Compartilhem, divulguem e deem sugestões sobre assuntos que você quer ver aqui no canal. E aqui termina mais um vídeo do canal Notícias Alienígenas. Se gostaram, deixem um like, se inscrevam e ativem o sininho. E eu mais uma vez agradeço e valeu!